Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, tenho estado a reparar, e já noutros debates foi possível reparar, que o Governo e a maioria, quando falam do pagamento da dívida, colocam sempre dois cenários. Um é o cenário do não pagamos e o outro é o cenário pagamos tudo tal e qual como os credores quiserem e quando quiserem. Ou seja, a primeira, do não pagamos, diz a Sra. Ministra, não temos mais financiamento. Na segunda, a Sra. Ministra não diz, que é o pagar quando os credores e como os credores quiserem. A Sra. Ministra não diz porque não lhe interessa, mas é aquilo que tem gerado o empobrecimento do país. Mas eu queria pedir à Sra. Ministra que saísse desse radicalismo das duas posições extremas e colocasse hipótese de discutir aquilo que tem aparecido como alternativa e que designadamente os verdes defendem, que é a renegociação da dívida, que significa pagar de uma forma diferente, tendo em conta designadamente as capacidades que o país tem para pagar e reganhando capacidade do país para pagar dívida. Mas esta parte a Sra. Ministra nunca quer discutir, nem a maioria. Eu julgo que não querem discutir porque lá no fundo sabem que é uma alternativa séria e que traria outras condições ao país, mas que o vosso radicalismo ideológico, Sra. Ministra, de submissão total à especulação financeira, não permite discutir com seriedade. Agora, Sra. Ministra, eu gostava talvez de ouvir da boca da Sra. Ministra para talvez ajustarmos aqui os números, o seguinte: qual é o encargo anual decorrente dos juros da dívida? E eu gostava de saber se a Sra. Ministra considera que esse encargo anual é ou não especulativo. Eu gostava de saber quanto pagámos até agora, não vou mais longe, desde que o Governo tomou posse ao nível dos juros da dívida, e quanto pagaremos nos próximos anos. E gostava de saber, para que os portugueses que nos estão a ouvir tenham uma ideia, se aquilo que vamos pagar de juros e encargos pelo Serviço da Dívida Pública, que está previsto no Orçamento do Estado, se é ou não superior ao orçamento do Serviço Nacional de Saúde. E se é ou não muitíssimo superior ao investimento público anual. Porque eu acho que é preciso, de facto, consciencializarmos sobre aquilo que pagamos, como pagamos, sobre as nossas capacidades ou incapacidades, sobre a ideia de que não vale tudo para atingir fins e que os portugueses, a peça portugueses, conta muito para as soluções que têm a ser tomadas. E quando pagar a dívida como o Governo quer, termino, Sr. Presidente, significa o sucessivo empobrecimento do país e dos portugueses, e que aquilo que o Governo está a fazer é tentar habituar os portugueses à pobreza para este nível de capitalismo absurdo, aí então está tudo estragado. É uma ideologia que não serve, Sra. Ministra.